Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui do canal Quadro Livre. Eu sou o professor Rafael Barreto e na aula de hoje nós vamos falar sobre fontes de energia renováveis no Brasil. Se você está a fim de aprender um pouquinho sobre esse assunto, se liga e vem comigo. Então, pessoal, antes de mais nada, já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com seus colegas e não deixa de ativar o sininho aqui embaixo para que você possa sempre receber as atualizações aqui do nosso canal e os novos vídeos e conteúdos que vamos estar gravando para você. Show de bola? Vamos para a aula de hoje. Bem, pessoal, nós estamos dando continuidade ao conteúdo de fontes de energia renováveis no Brasil. Nós já falamos da utilização da energia hidráulica e hidrelétrica na aula passada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a biomassa e um pouco sobre a energia eólica, que também possuem uma certa relevância no cenário brasileiro. Show de bola? Bem, falar de biomassa é uma fonte de energia extremamente importante no Brasil. E o que é exatamente biomassa? Muito aluno meu pergunta, Rafael, o que é exatamente a biomassa? Então, biomassa é toda matéria orgânica utilizada como fonte de energia. Pode gerar energia térmica, pode gerar energia elétrica ou outras formas de energia, mas tem que ter sua origem orgânica. Nesse caso, especificamente, a matéria orgânica, quando a gente fala do petróleo, mas o petróleo é de origem orgânica. Tá, mas ele é pré-histórico, tá? Ele não entra. Tô falando de coisas que você encontra hoje no meio ambiente, não já decomposta, mas ainda viva, vamos dizer assim, ou que passou por um processo curto de decomposição, ou que está ali sendo utilizado. Então isso é muito importante. E aí você vira, mas Rafael, de onde que vem a biomassa? Eu tenho três origens, basicamente, de biomassa que é utilizado como fonte de energia, né, pelo mundo e no Brasil também. Primeira coisa, fonte de origem florestal. Uma das principais fontes de energia térmica do mundo, que é a lenha, é uma fonte, né, de biomassa, tá? É uma matéria orgânica que é muitas vezes carbonizada para gerar o carvão vegetal, aquele velho churrasquinho de domingo que a gente faz, certo? Ou então a própria madeira é utilizada para a produção de energia, tudo bem? Também vou ter a energia proveniente de alguns gêneros ou produtos agrícolas, como o caso da cana-de-açúcar e da soja, que são muito utilizados para a produção de combustíveis, como por exemplo o caso do etanol. A cana-de-açúcar dá origem ao etanol, que é um combustível aí encontrado na maior parte dos carros que nós temos hoje em dia. E também pode-se gerar energia a partir de rejeitos urbanos e industriais. Rafael, como assim rejeitos? Então, muitas vezes materiais que vão ser descartados podem ser utilizados como uma matéria-prima para a produção de energia. Então eu posso queimar um determinado resíduo para gerar energia térmica, eu posso transformar uma determinada substância que é um resíduo para retirar alguma coisa que vai gerar energia, e assim por diante. Um exemplo aqui interessante é, muitas vezes, o bagaço da cana, depois de produzir o etanol, que gera rejeitos, bagaço que vai ser jogado fora, pode ser utilizado de outra maneira para queimar, para gerar energia de alguma outra forma. Porém, quando nós falamos da biomassa como fonte de energia no Brasil, é maravilhoso. Só que quando a gente vai olhar isso no mundo, não é uma coisa tão assim relevante se comparado com as fontes de energia tradicionais, como o caso do petróleo, o carvão e o gás natural. Hoje, a matriz energética mundial corresponde de biomassa apenas 9,3%, ou seja, apenas 9,3% de toda a energia no mundo é proveniente de biomassa. E quando nós falamos de energia elétrica, é menos ainda, apenas 2,4%, ou seja, podemos já deixar bem claro aí que a biomassa ela não tem uma função muito específica para gerar eletricidade. Isso é interessante da gente dar esse destaque. No Brasil, esse cenário já muda completamente. Por quê? Porque se você somar a lenha, né, com
a cana e os derivados de cana-de-açúcar, nós vamos ter dentro da matriz energética biomassa 28% proveniente de biomassa. Rafael, existem outros, podem ter existir. Mas imagina, 28% da matriz energética brasileira sendo proveniente de biomassa. Lenha, carvão vegetal e cana-de-açúcar. É considerável, é uma quantidade considerável. Rafael, é utilizada para a produção de quê? E aí é que vem a grande sacada. Rafael, eu falo da produção de biomassa para várias coisas. Pode ser usado na indústria, pode ser utilizado na produção de combustíveis, mas essa produção de combustíveis, 19,1% da cana-de-açúcar é muito focado na produção de combustível, em especial o etanol, que passou no Brasil a ter um papel muito importante, principalmente a partir da década de 70. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Da mesma maneira que na ótica mundial, nós não temos uma utilização tão expressiva da biomassa para a produção de energia elétrica. Ela é mais voltada para outras atividades, outras formas de energia. Show de bola? Tudo tranquilo, molezinha. Mas, Rafael, como é que a gente começou a usar biomassa no Brasil? É uma coisa assim muito antiga? Na verdade, não. A biomassa ela passa a ser utilizada no Brasil com mais ênfase, principalmente no momento em que o petróleo entra em crise. Curioso, isso vai ser um start para várias fontes de energia, certo? Não só a biomassa, mas a biomassa vai ter um papel muito especial, certo? Então, principalmente na década de 70, você vai ver que a biomassa vai começar a aparecer. Por que isso? Por conta das crises do petróleo, 73 e 79, certo? Vão ocorrer. Mas vamos entender um pouquinho melhor isso? Bem, vamos lá. A biomassa ela, de origem agrícola é a mais utilizada. Estão focadas principalmente na produção de biodiesel e etanol. É um setor interessante que acaba envolvendo o agronegócio, né? Um setor agroenergético que a gente chama, ou seja, é uma produção agrícola, é um setor primário voltado para a produção de energia. Isso é interessante, você está envolvendo uma atividade do setor primário, que é a agricultura, na produção de uma matéria que vai ser utilizada para a produção de energia. Isso é legal de ser falado, então a gente chama isso de setor agroenergético. Rafael, mas é só cana-de-açúcar? Na verdade, não. Se você parar para pensar, você vai perceber soja, milho, arroz, cana-de-açúcar, todos eles podem gerar energia. Ah, Rafael, existe álcool de milho? Existe álcool ou etanol que a gente produz, né, o combustível de outros produtos? Sim, existe. Mas a cana-de-açúcar é digamos que foi mais bem adaptado, mais bem adequado e a produção ficou em mais larga escala. Então acabou sendo mais interessante na maior parte do mundo. Tudo bem? O Brasil é uma referência mundial em produção de biocombustíveis. Nós somos hoje não só uma referência em produção, mas nós também somos pioneiro em tecnologias voltadas para a utilização de biocombustíveis, como o caso do etanol e o biodiesel, certo? Isso é muito legal de ser falado. Então, na década de 70, com a crise do petróleo, nós vamos ter investimentos do governo e de outras empresas na busca por novas fontes de energia que viriam a substituir o petróleo, diminuindo a nossa dependência em relação a esse produto. Essa dependência, ela só iria reduzir efetivamente quando nós tivéssemos alternativas, certo? E uma das grandes funções do petróleo era a produção de combustível. Então, o etanol ele vai entrar aí como uma alternativa, tá ok? Como uma alternativa para quê? Para substituir o petróleo. Mas, Rafael, o etanol ele já entra assim de cara como uma substituição? Então, não tão de cara, mas novas tecnologias vão começar a surgir. E também a adição de etanol na gasolina vai passar a ser lei. Então nós não temos uma gasolina 100% gasolina, tá? Isso é interessante. Por quê? Se eu introduzo etanol na gasolina, eu reduzo a dependência que eu tenho, né, da produção de petróleo ou da quantidade de petróleo que eu uso. Uma curiosidade, eu dou também poder ao proprietário rural. O agronegócio, o setor agroenergético,
começa também, os donos de usina principalmente, começam a também ter um poder, uma influência sobre esse setor, vamos dizer assim. E na década de 70 foi criado o programa Pró-Álcool. Esse Pró-Álcool exatamente, ou seja, vamos tentar adicionar álcool ali. Isso vai ser feito. Mas a ideia do Pró-Álcool era o quê? Desenvolver novas tecnologias. Tecnologias que proporcionassem a redução da dependência em relação ao petróleo. Tanto é que em 2003, a tecnologia dos carros flex, que hoje pra gente é tão comum, vai ser lançada. Em 2003 ocorreu o lançamento do primeiro carro com motor flex movido tanto a gasolina quanto a etanol. Isso é uma tecnologia brasileira muito interessante e que passou a ser utilizado no nosso país. Uma coisa interessante de falar é o controle, muitas vezes, dos preços. Vocês podem perceber, muitas vezes, que mesmo que a gente tenha um produto que tenha um preço meio que nacional, vamos dizer a gasolina, a gente vai perceber que existem oscilações de valores. Um dos fatores que determina essa oscilação é o percentual de etanol na gasolina. Como assim? Em alguns estados o etanol pode ser mais barato ou mais caro. Como esse etanol corresponde a 27% da gasolina, né, do litro de gasolina que chega ali no seu carro, certo? Se, por exemplo, o estado de São Paulo, que é um grande produtor de etanol no Brasil, tem um preço do etanol mais barato, também a gasolina naturalmente vai ser mais barata, porque dentro daqueles 27% eu tenho uma redução do valor, né, daquela matéria-prima específica que é obrigatório estar em todos, certo? Então, acaba tendo isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, no Brasil, o etanol, ele representa 27% do combustível que chega ali na bomba. Então, vamos dizer, cada 1 litro, né, 27% desse 1 litro não é gasolina. Quando você fala, coloquei 1 litro de gasolina, não é 1 litro. É uma parte gasolina e 27% etanol, tá? Isso é importante a gente falar. Show de bola? Tranquilíssimo. O combustível da biomassa mais fácil, biomassa é uma fonte de energia muito importante, indo para a energia eólica, uma energia limpa e renovável, extremamente interessante, porém com algumas limitações. A gente vai perceber que a energia eólica ela tem crescido não só no Brasil, mas no mundo. O problema é o seguinte: energia eólica eu não posso produzir em qualquer lugar. Eu necessito de uma condição muito específica climática, onde eu tenha ventos constantes, com uma intensidade mais ou menos semelhante o tempo todo, que eu não tenha grandes oscilações, certo? E uma coisa muito interessante é o seguinte: ela apenas utiliza o movimento, a força do vento para gerar energia. Porém, para fazer isso, eu necessito do que nós chamamos de aerogeradores. Os aerogeradores são aquelas torres enormes com hélices gigantes que ficam lá girando, girando devagarzinho, muitas vezes aparece, mas aquilo ali tem uma tecnologia muito cara. Mesmo que seja uma produção de energia limpa e renovável, tem que se procurar um custo-benefício. Vale a pena? É caro? Vale a pena investir nisso? Então, tudo isso é levado em consideração. Na matriz elétrica brasileira, 8,8% da eletricidade no Brasil é proveniente de energia eólica. Já na matriz energética, é pouquíssimo relevante a presença da energia eólica, tá? No mundo, certo? Representa menos de 1% da matriz energética mundial. Então, não é uma fonte de energia assim tão relevante, mas que vem crescendo nos últimos anos. Podemos perceber grandes potências mundiais investindo em energia eólica, tá? O Brasil, o estado com maior, né, quantidade de produção de energia eólica é o Rio Grande do Norte, que é uma referência de produção, com várias fazendas eólicas lá no estado. E uma coisa, obviamente, que está muito associada à produção de energia eólica não está ligada àquela crise do petróleo, mas está ligada à crise energética que nós passamos ali no início dos anos 2000, onde as usinas hidrelétricas, que são a principal fonte de energia elétrica para o país, começaram a oscilar principalmente pelos longos períodos de estiagem, ou seja, com falta de chuva. E esses períodos de estiagem dificultaram o abastecimento. Alguns obstáculos ainda são enfrentados pela energia eólica
para ela ser produzida em maior quantidade, não só no Brasil, mas no mundo. Como? Os custos que são muito elevados para o Brasil, principalmente, que não é um país super desenvolvido ou com grande quantidade, uma grande economia, vamos dizer assim, não é um país desenvolvido, é um país em desenvolvimento, é um país emergente. Nós temos que lembrar que é um custo muito elevado. A logística, já que são equipamentos muito grandes muitas vezes para passar em várias áreas, eu tenho que criar às vezes setores de produção próximo aonde vão ser instaladas essas torres. A poluição visual, porque aquele monte de torre não é uma coisa muito adequada, e as rotas migratórias das aves, que acabam dificultando muitas vezes as torres ali, girando aquelas hélices enormes. As aves muitas vezes elas mudam suas rotas ou até mesmo podem colidir com as torres. Então isso pode vir a acontecer. Tranquilinho, pessoal? Espero que vocês tenham entendido tudo sobre biomassa e energia eólica no Brasil e até a próxima.